Eu aproveito, inclusive, que a gente está dentro desse assunto do 8 de janeiro para trazer aqui com a gente também o repórter Paulo Roberto Neto, de Brasília, porque ele tem atualizações sobre todo aquele imbróglio que a gente vem acompanhando do vídeo que o ex-presidente Jair Bolsonaro publicou nas redes sociais logo depois do 8 de janeiro, depois apagou e que traz uma série de implicações na investigação da incitação ou não desses atos do 8 de janeiro, como a gente está vendo aqui na tela agora. Ele publicou esse vídeo no dia 10 de janeiro, um vídeo em que um homem atacava a segurança das urnas eletrônicas e sugerindo aí, então, nessa frase que está escrita no post, de que o presidente Lula não foi eleito pelo povo, e sim escolhido e eleito pelo STF e pelo TSE. Boa tarde para você, Paulo. Queria aproveitar, então, para saber quais são as atualizações que a gente tem nesse caso. Boa tarde, Natália. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui no All News. Natália, esse pedido foi protocolado agora há pouco ali no Supremo, dentro de um inquérito que apura o 8 de janeiro, dentro das inúmeras investigações. Este específico investiga essa possível incitação que o presidente teria feito ao publicar esse vídeo no dia 10 de janeiro. E o que a defesa tem alegado? Eles têm questionado a forma como foi recuperado esse vídeo. O Moraes, algumas semanas atrás, cobrou a Meta, que é a empresa que administra o Facebook, para enviar uma cópia desse vídeo para o Supremo. A Meta informou que não tinha como, porque ele foi deletado. A PGR, então, informou no último dia 15 que eles conseguiram recuperar. Agora a defesa está questionando como foi essa recuperação. Foi pela essa plataforma MetaMemo, que tem esse vídeo armazenado? Ele tem como garantir que esse vídeo é o mesmo vídeo? Como foi feita a fundamentação que justifica essa recuperação dessas imagens? Isso tudo foi alegado, foi enviado para o ministro Alexandre de Moraes, que é quem vai analisar esse pedido da defesa. E como hoje é o último dia antes do recesso, poderia se pensar que esse pedido poderia ir para a presidência do Supremo, por exemplo, que é quem cuida de pedidos que chegam durante o recesso, mas o Alexandre de Moraes já avisou que ele vai trabalhar normalmente o mês agora de dezembro, o mês de janeiro, então ele tem esse período todo para avaliar esse pedido da defesa, que é para questionar esses métodos, como que esse vídeo foi recuperado. Para quem não se lembra, essas imagens, esse vídeo é de um procurador do estado de Mato Grosso do Sul, em que ele questiona o resultado das urnas. Ele foi deletado pelo presidente algumas horas depois de ter sido publicado. A defesa tem alegado que foi um engano, foi uma publicação feita por engano, que o Bolsonaro ia mandar o vídeo para ele mesmo, para o WhatsApp, mas acabou publicando sem querer no Facebook. É a justificativa que tem sido dada ao Supremo sobre isso. O fato é que esse vídeo é uma das provas cabais assim, que a PGR tem buscado para buscar uma responsabilização do ex-presidente nesse inquérito. A gente tem que esperar agora para ver como que o Moraes vai avaliar esse pedido feito hoje pela defesa do Bolsonaro. Ô, Roberto, uma coisa que muita gente se pergunta, boa tarde, Boa bem-vindo. tarde. Quando vai acabar essa investigação? Sempre há novidades, mais gente ouvida, mais gente punida, solta preso, prende outro. Existe uma previsão de que o ano que vem, ou em algum momento, chegue ao fim essa investigação e os principais responsáveis, que ainda não apareceram na história, serão punidos? Oh, poxa, essa é uma pergunta de US$ 1 milhão, viu? Ou Ninguém mais, sabe ainda, ou ou mais, mais. ninguém sabe direito quando a investigação vai acabar, até porque tem vários desdobramentos ainda sendo feitos. O que a gente sabia um pouco ali nos bastidores durante a transição da PGR, por exemplo, é que havia uma avaliação de que a investigação poderia andar mais rápido sem o Aras na PGR, É. após a saída do Augusto Aras ali em setembro. Como o Paulo Gonet só tomou posse ontem, então é esperado que a investigação continue a avançar nos próximos meses, mas é isso, a gente ainda não tem nenhuma previsão de quando ela deve acabar, mas a gente sabe que ela deve avançar nas próximas semanas. Boa notícia. Justamente nesse ponto que eu ia tocar aqui com a Carla e com o Couto, mas muito obrigada pelas informações, viu, Paulo? Até uma próxima, a gente vê as atualizações que vão vir para frente, se a gente vai ter resultados ou não. Mas obrigada, viu? Bom trabalho. Obrigado, uma boa tarde. Até para a gente fechar esse assunto aqui com a Carla e o Couto, eu queria falar justamente da atuação da PGR, né? Existe toda uma expectativa aí para a gente entender qual que será a atuação depois que começar a se situar no trabalho do Gonet. Carla, o que a gente pode esperar nas apurações em torno do 8 de janeiro daqui para frente com o novo procurador? Então, é uma questão que a gente imagina. Ontem teve a posse, né, do novo procurador, inclusive.
com a presença do presidente Lula e dos outros três poderes, o presidente Lula fez um discurso forte dizendo que não iria pedir favores à PGR, que não se servia ao presidente da República, né? E sim a questão da Constituição. Olha, a gente teve uma PGR passada muito criticada, né, pela proximidade com o presidente Bolsonaro, por uma certa leniência em alguns assuntos e por até, digamos assim, um termo mais no linguajar mais chulo, assim, passando pano, né, para algumas questões do dia 8 de janeiro. A expectativa com o Rouanet, evidentemente, é o contrário, né, Natália? A gente acha que ele vai começar justamente mais alinhado com essa questão da responsabilização e da necessidade de responsabilização, porque daí tem uma questão muito importante da gente falar sobre o 8 de janeiro, que é uma questão de que a gente tem essas prisões, o Alexandre de Moraes foi bastante didático, como o coach colocou, e a gente quer saber quando as investigações de fato vão terminar, mas ainda há peixes grandes, digamos assim, né, para serem punidos, porque a gente sabe que teve financiamento, a gente sabe que teve algumas outras organizações, enfim, há essas suspeitas todas, e esse trabalho, a PGR vai precisar atuar de uma forma muito exemplar, né, então, assim, a gente quer que a conclusão e que o desfecho sobre o ato de 8 de janeiro fique na nossa memória e seja muito didático para que isso nunca mais volte a acontecer. E acho que a perspectiva com relação à nova PGR é que seja um pouco mais dura em relação a justamente isso, quem sabe ajudando a fechar o cerco aí em relação a punições, digamos, de pessoas mais graúdas, né, em relação ao 8 de janeiro, que por enquanto a gente não viu essas questões avançarem, né, a gente viu o pessoal da invasão, os 1.200, 1.000 e pouco, enfim, mas ainda há coisas a serem feitas nessa investigação especialmente, e nos outros temas a gente imagina que o PGR seja ligado à Constituição mesmo, né? Também, como a gente fala de instituições de Estado, a PGR também tem o seu papel constitucional e não é feita mesmo para servir a presidência da República. Então, a gente espera que seja assim, dentro da legalidade, a atuação do Paulo Gonet. Com certeza. Coach, Eu quer acho que não é acrescentar só algo? na questão. Por Desculpa, favor. Natália. Imagina. Não é só na questão do 8 de janeiro, né? Eu queria lembrar os outros casos que estão entalados lá na PGR, né? O Aras engavetou tudo, né? A começar pela CPI da Covid. Até hoje, Verdade. nenhum responsável foi punido. Isso quanto tempo faz? Já uns 2 anos, né? Nós temos lá já também, há mais de 2 anos, o inquérito das fake news, né? Aquele das milícias digitais e tal, que também não andou. Cada vez fazem mais e não se chega ao final. Tem a questão das joias do Bolsonaro, né? Então, o Gonê, eu acho que é o cara que mais vai trabalhar o ano que vem no Brasil. Ele vai ter que, sabe, tirar as coisas da gaveta e trabalhar, e botar a PGR para cumprir o seu papel. Ele vai ter um papel importantíssimo, eu acho, nos primeiros meses do próximo ano. São muitos casos que ficaram entalados lá, né? E está na hora de dar um fim nisso, né? De dar um fecho nessa história. Nós precisamos virar a página, não pode continuar eternamente investigando e ninguém é punido. O povo já está Bom, reclamando isso. vai trabalhar bastante, né?